Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Caso Rafael. Todas as informações sobre a reprodução simulada do crime, a participação de Alexandra, mãe do menino, a ausência do irmão mais velho da criança nos trabalhos. Saiba o que a polícia já descobriu. Fundador de Associação de Catadores de Porto Alegre é resgatado na Colômbia. Ele era mantido refém por ex-guerrilheiros das Forças Revolucionárias do país, as Farc. Já os detalhes da operação. E atenção para quem ainda não conseguiu receber o auxílio emergencial. A partir de segunda-feira, os pedidos podem ser enviados para a Defensoria Pública da União. E no Balcão de Soluções de hoje, você vai aprender a renegociar as mensalidades das escolas fechadas durante a pandemia. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 13h, já está no ar. Começamos com uma imagem impressionante na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Uma idosa de 91 anos, vejam só a imagem, foi atropelada por um reboque. Daqui a pouco todos os detalhes. Uma idosa, 91 anos, estava ali, né, bem na beirinha da calçada, quando veio uma caminhonete, um reboque atrás. Para desviar desta senhora, o motorista, ele dá uma freada e, de repente, o carro perde o controle e o reboque atinge esta senhora em cheio. Daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. Repito, aconteceu na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muitas informações para você até 13h. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11h40, faltando 20 para o meio-dia. Está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família. Meu irmão Glauco Paz, a Federação Gaúcha de Futebol, teve ontem um encontro, uma reunião com o Comitê de Crise do Governo do Estado para falar sobre a volta do gauchão. E aí, Glauco Paz, o que ficou definido ou não ficou nada definido? Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Pois é, em termos de data, nada definido. Bom, a proposta da federação é recomeçar no dia 19 de julho. Lembrando que ontem recomeçou o futebol no Rio de Janeiro, né? Tivemos Flamengo e Bangu, alguns clubes não querem jogar, enfim. E uma série de protocolos que estão sendo obedecidos. Mas isso já está acontecendo, por exemplo, nos clubes aqui da capital. Nos treinos, Grêmio, Internacional. Esta proposta, a nova realidade de futebol, foi entregue para o governo do estado, prevê várias coisas, entre elas diminuição de pessoas nas delegações, não há um contato próximo no vestiário, ou o mínimo possível, há uma série de cuidados de higienização, mas o governo do estado ainda não respondeu. Isso é uma coisa que não depende só do estado, mas também dos municípios. Não se sabe exatamente quando teremos futebol, tá? A questão também, Glauco, que assim, vai ter que ser feita uma alteração no caso das bandeiras, ou mesmo aqui em Porto Alegre. E isso é algo que é muito complexo, uma vez que essas determinações já foram feitas com base, né, científica. Então tem mais isso, vai ter que mudar todo aquele o protocolo do distanciamento social aqui do estado. O secretário Francisco Vargas, secretário dos Esportes, visitou Grêmio e Internacional. Nós temos imagens dele aí no estádio Beira-Rio, no centro de treinamentos, onde ele acompanhou a rotina de treinos, todo o trabalho que está sendo feito em termos de prevenção. E isso também foi levado para o comitê de crise, só que basta só isso? Essa é a grande pergunta. A nova forma de gauchão teria sedes em números menores, por exemplo, Ijuí e Erechim não haveria jogos, tá? Há outras medidas que estão sendo tomadas em relação à própria imprensa, que é limitação de acesso a pessoas de setor administrativo, da imprensa, enfim. Só que o governo não está convencido disso. Espera-se uma resposta, mas a tendência é de que o governo possa autorizar alguma coisa para
agosto e não para julho. Ontem eu vi o presidente da Federação Gaúcha, disse que o próprio governador ligou para ele à tarde, conversaram e que ele teve assim uma resposta do governo muito positiva. Não detalhou que resposta é essa, mas pelo menos, né, a gente acompanha o governador Eduardo Leite, deve ter aberto o diálogo para que isso possa ser, né, trabalhado. Então, quem sabe a partir de agora, né, Glauco? E é mais uma pressão, né? Bom, o governador está sofrendo pressão de tudo que é lado, não é diferente no futebol. Agora, a gente falou tanto daquela camisa colorada, lembra, André? Sim. Já tem dona. Ah, sério mesmo? Isso mesmo. A Tamires Alves participou da nossa live ontem, mandou uma sugestão de por que continuar colaborando em tempos de pandemia, né? Como sócia, continuar pagando mensalidade, e ela levou a camisa colorada para casa. Parabéns a Tamires. E a gente vai continuar, olha, oferecendo presentes para os torcedores. Fique de olho aqui na nossa programação, tá? Muito bem. Obrigado, Glauco Paz. Até daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E olha só, amanhã começa oficialmente o inverno. Essa estação, né, que apesar de muitos não gostarem muito, tem sim as suas vantagens. Com o inverno e a recomendação de ficar em casa, a gente acaba tendo mais tempo para a família, não é verdade? E para aquilo que realmente é importante. Que tal redescobrir os prazeres de estar em casa com quem você ama? Pois faça novas receitas, prepare, quem sabe, um belo café da manhã em família, um chá das 5. E para deixar esses momentos ainda mais especiais, nossa dica, claro, são os clássicos dos biscoitos Zezé. Como esse aqui, ó. Pão de mel, tem o folhado doce, tem o mignon, folhado maçã e canela, né? Então, são várias delícias. Essa é a dica da Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Um beijo grande a toda a família da Biscoitos Zezé. Muito bem, agora 11h45, faltando 15 para o meio-dia. Confrontar o depoimento da mãe Alexandra até a morte da criança Rafael. Um laudo preliminar revelou que o garoto morreu por asfixia. E agora ela vai participar da reconstituição, que vai deixar ainda mais provado o homicídio culposo. Mudou muita coisa no depoimento? Não, ela é a mesma coerência de sempre. Agiu sozinha? Agiu sozinha. Muito bem, Glauco Paz. Ontem, portanto, começou com um atraso, né? O início dessa reconstituição ou reprodução simulada dos fatos lá na cidade de Planalto, no norte do estado. Ainda há muitas dúvidas a serem esclarecidas, não é verdade, Glauco? É verdade. E lembrando que a Alexandra Dogokens, que é a mãe do menino Rafael, quando chegou a Planalto, sentiu mal, ela teve que ser medicada, dormiu um pouco, inclusive, antes de participar dessa reprodução, que a polícia prefere chamar assim, de reprodução e não de reconstituição, enfim, deste ato feito com um grande aparato policial, cerca de 100 agentes lá em Planalto. Chamou muita atenção, nos mínimos detalhes, a perícia tentou reproduzir o que aconteceu aquela noite, inclusive com luzes apagadas, o trabalho dos cinegrafistas, eles pediram para que não acendessem as luzes, para justamente ser o mais fiel possível ao que aconteceu aquela noite, tá? Agora, tem coisas que ainda não fecham. Novamente, a Alexandra foi ouvida antes dessa reprodução. Por exemplo, o que intriga a polícia é a corda que estava amarrada junto ao corpo do menino Rafael. Ele estava embaixo do braço ou no pescoço? Essa é uma grande dúvida que ainda permanece. Vamos ver o que falou a polícia a respeito disso. Não. É que ela não tinha forças. Essa mulher tirou forças, eu não sei de onde, para terminar o trabalho de hoje, que é fundamental para comprovar a nossa tese defensiva. Essa mulher não vem nem comendo. Há vários dias ela não vem comendo, ninguém sabe disso. Ela só vem sofrendo, tá? E sendo linchada. Foi um homicídio culposo e ponto final. Tem que entender isso, tem que aceitar que existe tragédia.
Não, esse é o advogado, então, né, falando a respeito... Que, inclusive, daqui a pouco vai conversar com a gente ao vivo. Isso, o advogado de defesa, Jean falando por que a Alexandra não carregou o boneco que simbolizou o menino Rafael sozinha, já que ela alegou que o crime foi cometido por ela e ela carregou sozinha o menino. Segundo o advogado de defesa, ela está debilitada justamente por causa da situação e não conseguiria hoje, ou no caso ontem, né, neste momento, carregar sozinha e por isso teve a ajuda dos policiais. Você veja aí o boneco, ó, com as mesmas características, né? Chama muito atenção isso, né, André? O mesmo tamanho, peso e a roupa. Peso, exatamente. Esse é um dos pontos, talvez um dos pontos mais importantes, né, Glauco? Que era, primeiro, saber qual foi o trajeto que ela percorreu da casa, de dentro do quarto do Rafael, até a frente da churrasqueira na casa vizinha. Qual foi o trajeto que ela percorreu e como é que ela conseguiu, né, puxar a criança. Recapitulando, fazendo para quem está chegando agora, 11 horas e 49 minutos, nós estamos conversando sobre a reprodução simulada do caso do menino Rafael, que aconteceu ontem à noite em Planalto, no norte do estado. Aí o momento, inclusive, o boneco com as roupas características, né, que ele estava usando no dia que a Alexandra disse que foi o dia que ele morreu, a camisa do Grêmio, uma calça de abrigo, chinelos e ali mais de um boneco para poder fazer toda essa reprodução. E nós conversamos nesse momento, eu e o Glauco, sobre isso, porque daqui a pouco o advogado da Alexandra, Dr. Jean Severo, vai conversar ao vivo com a gente para a gente tirar uma série de dúvidas e fazer alguns questionamentos sobre a reprodução no dia de ontem deste acontecimento, deste crime, desta morte do menino Rafael. E nós falávamos há pouco, ouvimos o Dr. Jean, né, falando que aquele ponto, né, um dos pontos importantes, como que ela teve, como que ela carregou, por onde ela carregou, essa parte não pode ser demonstrada, Glauco. Pois é, e eu falei há pouco do delegado Eibert Moreira, a posição da polícia em relação à questão da corda, que ainda é um grande ponto de interrogação. Que a mãe teria dito que a corda estava de um determinado jeito no corpo, que ela colocou essa corda de um determinado jeito, mas a corda teria ficado de outro, pelo que foi visto ali pelo laudo e pela demonstração. Vamos ouvir esse trecho, então, que o delegado Eibert Moreira falou a respeito da questão da corda, dessa corda de nylon no corpo do Rafael. Dentro da casa, como é que foi a dinâmica? Dentro da casa, ela conseguiu mover também, tranquilo? Como é que foi dentro da casa? Eu acho que dentro da casa, a grande questão que nós estamos trabalhando para esclarecer é a forma como se deu a remoção do corpo do quarto até a porta da casa, né? Porque existe a questão da corda, né? No primeiro momento, lá no interrogatório, ela alega que a corda ela foi fixada aqui no ombro, por cima do ombro. Não por baixo dos braços, mas por cima do ombro. E quando ela fez o arrasto da corda, essa corda ela escorregou e foi parar no pescoço. Essas questões elas estão muito vinculadas ainda à conclusão dos laudos periciais, porque existe uma questão que é relevante para a gente esclarecer, que vai ser esclarecido quando forem concluídos os laudos periciais, que é com relação a definitividade do nó. Se esse nó ele era um nó fixo ou se ele era um nó corrediço. Da forma que ela demonstrou aqui, é um nó corrediço. A gente precisa saber se de fato o que estava lá no corpo era o que ela demonstrou aqui. E isso a gente só vai saber exatamente quando os laudos vierem aos autos. A pessoa, o seu Walter, que nós entrevistamos, eu entrevistei quando estive lá em Planalto, que foi a pessoa, né, responsável pelo cerimonial, o agente funerário, que fez a remoção, né, que auxiliou os peritos. Ele foi muito claro no que ele nos disse, que o nó era uma corda como se fosse uma corda de varal nova, de 5 metros de comprimento, dobrada ao meia, e exatamente no meio foi dado um nó muito apertado. Quer dizer, isso ficou muito claro na visão dele ali, quando se aproximou e quando viu. Então, não teria sido, né, pelo menos naquele momento ali, não estava no ombro, que é o que ela teria alegado, e aí que já está uma contradição que a perícia vai apontar certamente. E sempre lembrando, também essa reprodução serve-se dessas questões todas, das contradições para tentar chegar
há um denominador, né, André? É, e não foi a única contradição. É claro que a polícia não revela tudo, né? Que é objeto, logicamente, desse inquérito. Né? Inclusive, Glauco, a polícia tem ainda, e o doutor Joebert, que nós entrevistamos, tem ainda uma série, não exclui nenhuma possibilidade. Tanto é que a própria, ontem, a reprodução era justamente para ver se, né, responder perguntas. Se foi a própria Alexandra, né, ou a criança pode ter sido, né, retirada de dentro de casa, né, alguma pessoa de fora, não se sabe. Ela fez, foi ela, fez sozinha, como que ela fez, como que ela carregou, como que ela puxou. Uma mãe que tem uma atenção com o filho, né, teria o primeiro procedimento de uma criança que está passando mal é correr para o hospital. Né? Teria forças em dobro para pegar no colo e sair correndo para o hospital. Na rua deles, né? Na rua deles tem vizinhos com automóveis, ela não tinha, mas vizinhos que tinham. Ou chama SAMU, o hospital fica a 4 quadras da casa onde eles moram. Quer dizer, uma mãe tão atenciosa não teria tido esta reação. E é o que eu sempre digo, Glauco. É instinto, né? O instinto. A mãe, primeiro, como que ela concluiu que a criança estava morta? E tem um detalhe, pelo que a perícia apontou, a criança morreu no trajeto do quarto até a rua. Né? Exatamente. Então, ela já perdeu ali a oportunidade. Quer dizer, ela teria ministrado remédios também sem orientação médica, né? Aí depois a criança passa mal, ela não levou para o hospital. Quer dizer, são perguntas, são questionamentos que não encaixam com uma mãe que tem um cuidado, como todos relatam que ela tem com os filhos, né? Exato, que é a grande diferença daquele caso que a gente mencionou várias vezes, do caso Bernardo, né? Que tem muitas semelhanças os casos, mas em compensação as diferenças são grandes. São muito grandes. É. Né? E havia uma expectativa da participação do meio-irmão do Rafael, né, que é um adolescente que agora está com 17 anos, também nesta simulação. Na verdade, ele foi ouvido, mas não participou ativamente desse processo todo. O delegado também está falando a respeito desta questão aí da entrevista, digamos assim, que foi feita com o irmão, mas que ele não participou ativamente. Vamos ver. O Anderson, inicialmente, ele foi chamado até a delegacia para narrar mais uma vez, porque ele era a única pessoa que estava na casa, né? Então, ele foi até a delegacia para nos apresentar mais uma vez ali a versão dele, para a gente ter noção exata do que ele presenciou naquela noite. Só que o Anderson, ele só ouviu. Então, para ele, a versão dele não implica em reprodução, porque ele só ouviu, a gente não teria como reproduzir esses sons. Aí a explicação, porque eu lembro que dias atrás o doutor Joebert tinha falado para a gente, né, da confirmação que ele participaria dessa reprodução. Claro que esta participação não significa presencialmente que não aconteceu, mas de certa forma, pelo que entendemos, ele foi ouvido, é um menor de idade, é um adolescente, tem 17 anos, teve talvez a participação dele foi nesse sentido. Porque um dos delegados ontem, eu ouvi ele dizendo da onde que tiraram isso que o rapaz ia participar dessa reprodução. Bom, o delegado Joebert comentou que ele participaria, enfim, mas talvez nesse sentido de participar colaborando com informações, né, Glauco? Isso mesmo, até porque é bom que se diga o que está nos depoimentos, que o menino, à época, com 16 anos, ele viria a fazer 17 depois, ouviu barulhos, viu um clarão, uma luminosidade na casa, mas não levantou. Teria sido isso que ele teria percebido na noite que teria sido a noite do crime, porque a gente não sabe exatamente. E comentários também que ele não teria ouvido porque estava escutando música, né? Estaria escutando música, enfim, não percebeu algo de anormal a ponto de levantar e ver que movimentação era essa. E lembrando, né, 17 anos é menor de idade, e essa oitiva, digamos assim, que ele passou ontem, teve acompanhamento do Conselho Tutelar, porque é uma exigência, inclusive, jurídica, legal, né? Mas não quer dizer que ele não tenha participado, não tenha colaborado. Ele só não estava dentro da casa na ação
né, nessa simulação aí. Glauco, continuar comigo, porque nós temos agora uma entrevista muito importante. Ontem foram pelo menos 100 policiais, peritos, advogados acompanhando, né, todo este trabalho na noite de ontem desta reprodução simulada dos fatos, conhecida como a reconstituição do crime. Quem também acompanhou foi o advogado do pai do menino. E por isso eu converso agora ao vivo com o doutor Daniel Toneto. Doutor, o senhor me escuta bem? Está onde nesse momento? Já retornou à região central do estado ou está em Planalto ainda, doutor? Boa tarde. Eu escuto perfeitamente. Eu vou conceder entrevista para ele na cidade de Cruz Alta e agradeço a gentileza aqui da Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, muito bem. Então, que bom que o senhor está nos escutando e agradecemos a sua participação também. Doutor, o que o senhor conclui depois da reprodução ontem dos fatos lá em Planalto? Eu, mais uma vez, reitero o trabalho excepcional da autoridade policial, também do GP, e ressalto também que o Ministério Público está acompanhando, que é uma promotora extremamente competente no caso. E eu tenho absoluta certeza que com esse trabalho da polícia, com uma promotora extremamente competente, a perícia está fazendo muito bem o seu trabalho, eu posso afirmar que, sem dúvida alguma, a justiça vai ser feita. Eu compreendo a indignação da população, muitas vezes a curiosidade, mas eu reitero mais uma vez o trabalho excepcional de todas essas pessoas. Doutor, o senhor tem, assim, convicção de que ela atuou sozinha, que teria sido, de fato, um acidente? Como é que o senhor... Qual é a sua posição sobre os fatos, né? Em relação à tese da defesa do homicídio culposo, é claro que eu não acredito, mas reitero e enalteço o trabalho da defesa, até porque se não se tem advogado de defesa, não se tem um processo penal. Mas, logicamente, trata-se de um homicídio doloso, agora, eventual participação de terceiros ou não, eu espero até não atrapalhar no sigilo das investigações e prefiro falar isso mais tarde. E o senhor sugere, então, que teve uma motivação. Qual motivação seria? Também essa, logicamente, quando se mata um filho, quando se comete um crime extremamente bárbaro como esse, é claro que sempre se tem uma motivação, mas tenho certeza absoluta de que a polícia está desvendando todos esses detalhes e, nesse aspecto, eu prefiro esperar o final da investigação até para não atrapalhar um trabalho que está sendo extremamente bem feito pela autoridade policial. Meu colega Glauco Pazza tem uma pergunta para o senhor. Glauco. Doutor, boa tarde. Eu queria saber, são duas coisas em uma. Em primeiro lugar, o pai acompanhou ontem esse trabalho e como ele se portou naquele momento. E outra, o senhor acredita em crime premeditado? Em relação ao pai, é lógico que o sofrimento é muito grande. Eu já falei outras vezes que a dor da perda é uma dor imensurável, infinita. Nós vamos trabalhar agora para que, além dessa dor da perda, ele também não tenha a dor da injustiça. Em relação aos detalhes do crime, premeditação, qualificadoras, eu tenho absoluta certeza que a autoridade policial vai desvendar tudo o que está acontecendo e alguns detalhes até para não atrapalhar a investigação. E reitero mais uma vez, está sendo feito de forma impecável, eu prefiro me manifestar mais tarde. Doutor, ontem o pai do menino, o pai do Rafael, comentou em algumas entrevistas, veículos que estavam acompanhando lá no local, a respeito, ou dúvida, ou possibilidade, isso que eu gostaria que o senhor esclarecesse, sobre abuso sexual. Isso existiu? Qual é a posição do pai sobre isso? É claro que o pai lamenta, está triste, está revoltado. Como eu falei anteriormente, a dor de um pai ela é infinita. É contra a natureza da vida um pai que se perde o filho, ainda mais seu único filho. E ele tem absoluta certeza de que a justiça vai ser feita. Eu falei inúmeras vezes da competência do trabalho policial, que também está acompanhado por uma promotora brilhante. Então, mas ele falou isso ontem, certo? Sim, eu fiquei sabendo depois que ele falou isso e eu entendo a dor de um pai e vamos esperar as investigações. Doutor, para a gente encerrar, mais alguma colocação? Que a população tenha paciência e saiba que a polícia está fazendo um excelente trabalho. A promotora que está nesse caso é muito competente, é experiente e que, sem dúvida alguma, eu tenho absoluta certeza que a justiça vai ser feita.
Muito bem, doutor, eu agradeço ao senhor, doutor Daniel Toneto, que está em Cruz Alta nesse momento, voltando para a região central do estado. Agradecemos a sua participação. O doutor Toneto tem muito cuidado, muito reservado, né? Desde a outra vez que nós conversamos com ele, o Glauco, está comigo, o Glauco Paza, o doutor é muito reservado nas palavras, né? Ele prefere acompanhar o trabalho que é feito pela polícia, o trabalho de investigação, mas ele, por enquanto, está só na observação. A gente não consegue retirar, não é, dele mais assim elementos. Ele é muito preservado. Se resguarda bastante, mas com 40, 41 anos, ele é bastante experiente nesse ramo, tem mais de 200 atuações em tribunais de júri. E agora, é claro, não quer explicitar, não quer manifestar. A gente entende também a situação dele, né? Para quem está chegando agora, 12:03, estamos falando sobre o caso, a reprodução, a reconstituição do crime que aconteceu ontem à noite na cidade de Planalto, no norte aqui do estado. Eu converso com o Glauco Paza e já vamos adiantar um pouquinho, Glauco. A gente vai seguir falando nesse assunto, mas eu já quero chamar a atenção que daqui a pouco nós vamos falar com o advogado da Alexandra, doutor Jean Severo. Nós temos outros assuntos. Teve um caso na Zona Sul aqui de Porto Alegre, que depois nós vamos mostrar, de um atropelamento, um reboque que atropelou uma senhora. Nós vamos falar sobre o auxílio emergencial. A partir da semana que vem tem novidades, as pessoas que estão com dificuldade para conseguir esclarecer dúvidas também tem novidades a respeito do auxílio emergencial. Lembrando que a gente vai até 1h com muita informação. Agora, é um assunto, esse do menino, do caso Rafael, que claro que a repercussão é muito grande, principalmente quando se trata, né, de uma criança, de um menino indefeso. Como nós estamos falando aí já há bastante tempo, Glauco, é uma criança que tinha uma relação familiar, não há nenhum relato, né, de violência dentro de casa, sempre todos dizem uma mãe amorosa e cuidadosa e protetora. Então, nesse momento que a gente ouve esses relatos de como foi procedido, né? Os procedimentos depois que a criança tomou o remédio, é que a gente não consegue fechar A com B. É verdade. É difícil, né? E é isso que a polícia não pode. Ela simplesmente assumiu que ela matou e está resolvido. Não. Tem que ser esclarecido ponto a ponto. E é isso que faz. E seguem as dúvidas, que agora, a partir do momento, né, da conversa que a polícia teve ontem, Glauco, com ela, né, que teve durante a tarde, teve encontro com ela, que tomaram, né, alguns depoimentos também, junta com a perícia, que tem 30 dias para sair o resultado. A perícia não, essa reprodução de ontem. Mas o resultado da perícia, bom, aí a gente entra aí num outro processo, que é de, né, aquele mais detalhes do que de fato aconteceu, porque são muitas dúvidas ainda. E é muita coisa que pode acontecer, até uma denúncia do Ministério Público. Por exemplo, a Alexandra pode ter que dar um novo depoimento. E isso me parece que está praticamente certo, né, André? Até poderia ser no sábado, hoje ou amanhã. Está previsto o depoimento, depende também, a gente não sabe do retorno, né? Quando é que aconteceu o retorno ou não. E sempre lembrando que ela passou mal, né? Ela passou mal nessa ida a Planalto, ela ainda está sob aquele impacto. Então, a pressão, voltando à cidade a primeira vez. E um outro detalhe importante é que na frente da delegacia de polícia, onde ela foi levada, fica o Conselho Tutelar, que é onde tudo começou a partir do momento que a mãe dela, a dona Isa, disse para ela ir ao Conselho Tutelar, né, procurar o menino, né, fazer a denúncia de que o menino tinha desaparecido. E um outro detalhe, nós mostramos essa semana, de um desenho com o rosto, um grafite enorme feito no Conselho Tutelar. São todos elementos que a pressão deve ter sido grande. E há pouco a gente ouviu aí o advogado de defesa, né, o doutor Jean, falando sobre a questão dela não ter carregado sozinha o corpo ontem, porque estaria, né, debilitada, enfim. O delegado também falou a respeito dessa situação, porque os policiais ajudaram, tiveram que contribuir nessa questão aí da simulação. Vamos ver o que ele falou a respeito da polícia ter ajudado a mãe do menino. O boneco é um boneco, não é uma pessoa, né? Então tem uma diferença. Ela está muito debilitada, ela tá há alguns dias na prisão e também apresentou alguns problemas no dia de hoje, que ela precisou ser medicada em diversos momentos. Ela está bem debilitada e mais fraca.
Então nós auxiliamos, né? A gente fez o transporte do boneco, mas assim, isso não resta dúvida de que ela teria condição de carregar. Não resta dúvida de que ela teria condições de carregar. No caso, na noite do crime, né? Agora, não sei se seria o caso, olha aqui, a gente também está fazendo aqui, né? Estamos jogando ideias aí, fazendo análises. A delegada Nadine, né, chefe de polícia, disse para a gente que essa reprodução seria feita quantas vezes fossem necessárias, né? Não sei se o porquê, talvez porque a polícia concluiu que não havia necessidade, mas uma das possibilidades é ter deixado, né, mais um tempo ela descansando, né, ou ter deixado para hoje de manhã, já que estava essa mobilização de mais de 100 policiais já todos lá na cidade, por que não fizeram isso mais tarde, se é de próprio interesse? Pergunta que a gente vai fazer até para o doutor Jean, em seguida, advogado da Alexandra, porque é de interesse da defesa que ela, né, reproduzisse todas as etapas, né, Gal? Exatamente, até para ser o mais fiel. A gente sabe que o advogado de defesa impôs algumas restrições em algumas perguntas, até porque tem laudos, André, é bom que se diga, que ainda não foram concluídos. Lá daqueles primeiros que foram feitos, devido ao acúmulo de trabalho, né? Não, e tem um detalhe, que é uma reclamação, né? Uma revolta do doutor Jean, que é o advogado da Alexandra, de não ter nos autos, porque a partir do momento ontem da reprodução, ele teria acesso ao inquérito. Só que estes laudos não estão ainda no inquérito. Isso. E aí a gente não sabe se também não é uma estratégia da própria investigação, né? Sabemos do IGP, que tem um monte de trabalho também, de acúmulo de trabalho, mas, enfim, esses laudos vão auxiliar. Alguns indícios, como o fato da asfixia, já são importantes, né? O laudo não está pronto, mas já se tem essa posição do IGP. E aí, então, essa é a revolta do doutor Jean de não ter tido acesso, né? Porque o inquérito não tem todos estes detalhes que seriam importantes. Mal fazendo uma comparação, André, é um quebra-cabeças que tem que ser montado, mas não deixa de ser um jogo de xadrez. Por quê? Porque os investigadores também jogam com essa questão de, vamos jogar aqui, vamos atirar essa possibilidade para ver se confirma ou não. Porque a grande questão, Glauco, e assim as pessoas que nos acompanham, eu estive lá na cidade, eu conversei com pessoas que tiveram ali, que viram a criança, e o momento de falar é agora, né? Por mais difícil que seja, detalhes que às vezes... o momento de falar de detalhes é agora. Mas assim, as pessoas que viram aquela nó apertado, uma sacola na cabeça, Glauco. Uma sacola na cabeça, nós mostramos o depoimento do seu Walter aqui, o depoimento pra gente. O sacola, aquelas tipo de ginástica, e amarrado e muito apertado. Então, assim, começa a fazer, tem alguma coisa errada aí. É difícil de entender, não tem como. Se já estava morto, por que a sacola, por que né, o nó no pescoço? Requintes. Mas se a mãe era tão amorosa com o filho, a gente volta lá para o início. Volta para o início. Então, esses questionamentos, eles são importantes porque não adianta, a gente precisa saber do início ao fim do roteiro, né? E como eu disse, o menino, ele era muito querido na cidade, ele participava de bailes de terceira idade, encontros de terceira idade, ele ia, eu acho que com a avó, e os vovô e os vovós gostavam muito de abraçar ele. E agora na cidade, lembra quando eu falei que quando a Alexandra chegou ontem, na frente da delegacia de polícia tem o conselho tutelar? Tá aí, ó. O grafite. O grafite. Tá aí o grafite que foi feito, né, por um artista de Caxias do Sul que foi lá e com a ajuda da comunidade fez essa homenagem. Tá aí, ó. Aí ele falando dessa... A gente consegue o áudio dele? Não? Tá com áudio, não? De uma forma lúdica, uma forma bonita, mostrar algumas situações que elas não caem no esquecimento. Aí o rosto do menino. Então imagine, a Alexandra chegando. Né? Só para deixar bem claro, é uma homenagem para o garoto em forma de anjo. Esse era o objetivo da demonstração pelo grafite. Então nós falávamos isso porque ela chegou na cidade, certamente se deparou com isso, a pressão, né? E eu não estou aqui não estou fazendo nenhum tipo de defesa nem acusação, estou só fazendo uma análise de fatos.
querendo ou não, isso fica bem do lado de fora do Conselho Tutelar. Então é uma imagem bastante forte e essa era uma característica do Rafael, esse óculos, que ele tinha um problema sério nos olhos, ele tinha vários óculos e esses óculos o caracterizavam muito, né, chamavam muito a atenção. Bom, a gente vai continuar, daqui a pouco o doutor Jean Severo vai conversar ao vivo com a gente, que é o advogado da Alexandra, e nós temos muitos assuntos até 13h, inclusive vamos falar sobre o auxílio emergencial. Então, a gente vai dar mais detalhes porque há um novo procedimento para auxiliar as pessoas que ainda não conseguiram sacar o dinheiro. Então, a partir daqui a pouquinho, até 13h, a gente tem muita informação para vocês. Atenção para essa imagem aqui, ó. Uma idosa, olha aí, olha só. Ela estava na beirinha da calçada, né? Talvez tentando atravessar a rua. Estava no ponto de ônibus ali, né? Talvez uma senhora de 91 anos. Isso foi aqui em Porto Alegre. Ela foi atropelada, mas por um reboque, porque quando a gente vê o motorista que parou para prestar socorro, olha só, ele freia, ele se assusta, talvez achando que ela fosse atravessar. Não sabemos se ela iria atravessar ou não, mas a partir do momento que ele freia, o carro, ele derrapa, né? Ele vira e o reboque então se desequilibra e joga o carro, né, para um lado e invade a calçada e atinge em cheio esta senhora. Atinge em cheio. Isso foi na Zona Sul de Porto Alegre. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e informações desta imagem impressionante. O motorista, a gente vê que ele extremamente assustado, desce imediatamente do carro e vai em direção, ó, olha ali no círculo, onde ela está. Uma senhora de 91 anos. Agora, vejam que ele não estava em alta velocidade, me parece que estava dentro da velocidade, mas o que é um carro que perde a estabilidade, o que pode acontecer? Porque um carro em velocidade, ele já fica mais leve, né? E ali com um reboque, a partir do momento que ele freia, o reboque joga para um lado e o carro gira do jeito que girou e aí atingiu, portanto, essa senhora. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre este caso. Agora, 12h14. Olha só, de um lado, os pais estão com um orçamento reduzido. Por outro lado, as escolas precisam se manter. E aí, como é que faz isso? O jeito é negociar. É o que a gente vai conferir agora no Balcão de Soluções desta semana. Desde que as aulas presenciais foram suspensas, a Flora, de 2 anos, está em casa com os pais. As sugestões de tarefas escolares chegam pela internet. Normalmente nas segundas-feiras a agenda da semana, ou seja, que dias e que horários, né, que faixa de horários a nossa filha está contemplada. O valor da mensalidade do colégio dela reduziu 30% em abril, um mês depois que começou a pandemia. Mas o pai acha que o desconto deveria ser maior. Readequar o valor que está sendo pago para receber no serviço ao serviço que está sendo oferecido de volta, né? Não há em vigor no Estado e nem em Porto Alegre uma lei que determine a redução no valor das mensalidades de instituições do ensino privado. Mas desde que a crise do novo coronavírus se instalou por aqui, muitos pais tentam renegociar e têm procurado o auxílio do PROCON da capital. Nos últimos 3 meses, já foram mais de 200 reclamações. Existe uma inconformidade dos pais também em relação à prestação de contas da escola. A orientação do PROCON é de negociar, de preferência, de forma individual. Conversa com a escola, mostra que teve uma redução na sua renda. É o que afirma também o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, quando diz que a maioria das escolas privadas de Porto Alegre ofereceu algum tipo de desconto nas mensalidades para não perder alunos. A folha de pagamento dos funcionários de um colégio, por exemplo, incluindo o salário dos professores, representa cerca de 70% do total da mensalidade. É aí que entra a ponderação. Se para os pais está difícil manter a renda, para as instituições também. A gente não está deixando de gastar tanto assim. E, ao mesmo tempo, está tendo que ter investimento em portais, em treinamento. Então, eu diria que o custo das escolas, eles não têm diminuído, né? E, além disso, o que tu tem? Tu tem um aumento na própria inadimplência. O que tu pegou aí? O ovo. O ovo?
O ovo, muito bem. É isso aí, tem que negociar, tem que sentar, tá todo mundo precisando. Este é o momento do diálogo. Gente, por falar nisso, olha só, nesse momento de pandemia, de pessoal precisando de dinheiro, daqui a pouco vamos falar sobre o auxílio emergencial. Tem um novo procedimento a partir da semana que vem que vai ajudar muita gente que está com dificuldade em ter acesso ao dinheiro, né? Seja por problemas de documentação, por erro de informação. Então, a partir da semana que vem, né, é um balcão de solução, porque eu acho que vai ajudar muita gente que está com dificuldade para conseguir ter acesso a esse dinheiro. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes. E em seguida nós vamos conversar com o Dr. Jean Severo, que é o advogado da Alexandra, a mãe do menino Rafael. Ontem nós mostramos aí, teve a reprodução dos fatos, né, a reconstituição do crime na cidade de Planalto, no norte do estado. Então daqui a pouco o Dr. Jean vai esclarecer uma série de dúvidas sobre tudo o que aconteceu na noite de ontem. Começou com um atraso, ela teria passado mal desde que chegou à cidade de Planalto, estava fisicamente, de acordo com a polícia, debilitada. Alguns procedimentos, como puxar a criança, carregá-la, não conseguiu fazer, mas a gente vai depois conversar com o Dr. Severo e tirar todas as dúvidas a respeito, né, do que aconteceu nesta reprodução simulada dos fatos da noite de ontem. Terminou tarde, era perto já da meia-noite quando terminou, né, todo o trabalho aí, mais de 100 policiais envolvidos nesta operação. Muito bem, 12h18 agora. A união, a solidariedade e o trabalho reforçam a fé no futuro. É com esse espírito que as empresas trabalham para retomar o crescimento aqui no nosso estado. E é exatamente assim que a Cooperativa Santa Clara trabalha e entrega produtos de qualidade com origem gaúcha e, claro, todo carinho e cuidado. E nesse momento delicado, 48 toneladas de leites estão sendo doados a instituições beneficentes. Nossas raízes nascem e crescem aqui no Sul há mais de 100 anos. O orgulho de nutrir essa terra habita o nosso peito e alimenta a certeza de que tempos melhores virão. Nossas mais de 5.000 famílias associadas e todos os nossos colaboradores acordam todos os dias pensando em levar o melhor para a sua família. Santa Clara, há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos. Mais de 100 anos, a família Santa Clara, nosso carinho aí e orgulho, né, dessa tão conceituada empresa que há tantos anos, imagina, 100 anos, que bacana. Gente, atenção, olha só essa imagem aí. Vem cá, rapidinho, olha a imagem, olha a imagem, olha a imagem. Poxa, eu cheguei a derrubar aqui o monitor. Uma idosa, Glauco, 91 anos, o que é que aconteceu? Explica pra gente nessa imagem terrível aqui em Porto Alegre, Glauco. Que imagem, né, André? Olha, essa imagem é de anteontem, mas só agora ela foi liberada. É da rua Campos Velho, que fica aqui na zona sul da capital, no bairro Cristal, e mostra um carro, um Jeep, né, com um reboque que perde o controle e esse reboque atropela uma senhora de 91 anos que está na parada de ônibus, junto à rua, e a consequência, André, foi terrível. Ela teve traumatismo craniano, foi conduzida para o hospital, teve que amputar uma das pernas e está em estado grave. A gente pode ver aí na imagem que o motorista, tão logo aconteceu o acidente, parou o carro e desceu, né, para socorrer a vítima, esperou a chegada da ambulância. Logicamente que o susto deve ter sido enorme e a polícia ainda não sabe o que causou este acidente. Se foi uma manobra brusca, ao que dá a entender a imagem, ele não vinha correndo, né? Mas agora só a investigação vai provar o que aconteceu e que azar, fatalidade, não sei nem como chamar essa situação dessa senhora de 91 anos. Agora, vamos olhar aí, olha aí, ó, para aí, volta um pouquinho a imagem aqui, ó, a gente consegue ver, ó, o carro vindo, preste atenção aqui, ó. Ainda, a gente vê que o carro, ele está aqui mais virado para a direita, né? Cuidado do microfone. Opa, desculpa. É que eu tô aqui com o braço aqui, perdão. O carro, ele tá aqui, ó, virado para a direita. A impressão que ele foi desviar, talvez, de algum buraco, alguma coisa, né? Algo que tenha tirado a atenção, não sei. Ou foi dar passagem para outro carro, já que ele estava com o reboque. Vejam que ele está mais, né, em direção à direita. Larga a imagem. Aí, na hora que ele freou,
na hora que ele freou, não parece que tenha quebra-mola aqui, ou ele achou que ela fosse, porque ela estava bem no ponto de ônibus, né? Ou ele Parece achou... que pode ter sido um susto até, uma manobra brusca, né? Ou achou que ela fosse atravessar, né? Pois é. Porque aqui tem bem... Meu Deus, que batida. Porque tem, eu acho, uma faixa de segurança um pouco mais adiante, não tem? Dá a sensação que tem uma faixa de segurança ali. Então, na hora que ele freia, a partir do momento que freou a caminhonete, essa é uma caminhonete mais alta, a instabilidade dela já não é, né, das melhores. Ela tem um desequilíbrio muito fácil, ela perde o equilíbrio. E aí o reboque, com o peso que vem atrás, apesar que ele não estava carregando muita coisa, pelo que a gente consegue observar. Mas o reboque eu acho que é pesado por si só, pela estrutura. Ah, sim. Né? Ele, na verdade, é um peso a mais para o carro e ele era comprido. Ele estava com madeiras ali. É o efeito pêndulo, né, André? Ele deixa a parte da frente mais suscetível do carro, né, as rodas da frente, porque ele faz peso atrás, levanta a parte da frente, deixando mais leve ainda. Um carro andando, ele já fica mais leve nessa condição das rodas da frente, e certamente teve um efeito isso, porque ele é pela parte da frente que ele resbala, né, que o carro resbala. A gente vê que é a parte da frente que a roda parece que vira também, fazendo com que ele dê esse laçaço e atingiu essa senhora, 91 anos, que infelizmente teve que amputar a perna, Glauco. Isso mesmo, amputou a perna, teve traumatismo craniano. O acidente foi por volta das 11h30 da manhã. Era um momento de grande circulação e as pessoas que passavam por ali já fizeram o primeiro atendimento. A gente volta a repetir, o motorista não fugiu, pelo contrário, desceu, também esperou a chegada da ambulância, mas a polícia quer saber, afinal de contas, o que causou este acidente com essa consequência terrível aí, né? Muito bem, para quem está chegando agora, 12h23. Isso foi um acidente que aconteceu na quarta-feira aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, ali na Campos Velho, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, deste carro que freou, se assustou, a gente não sabe, perdeu o controle, ele rodopia, né? Rodopia o reboque, tu vê, se ele não tivesse com o reboque não teria atingido essa senhora, né? Não. Ele deve ter se assustado, achou que ela fosse atravessar a rua, mas no momento que ele perdeu o controle, que o carro gira, o reboque vai dar um laçaço e atinge essa senhora, 91 anos, e o Glauco nos informa aí que ela teve que amputar a perna e teve uma fratura, né? Traumatismo craniano. Dá para ver pela imagem que a essa altura da rua, em seguida tem um semáforo, tem uma sinaleira. Ou seja, mais um motivo para ele não vir correndo. É o que dá, né, a entender essa imagem. Ele não vinha correndo, foi alguma outra coisa que aconteceu. Lamentável. Ok, obrigado, Glauco. Olha só, 12h24, o fundador de preste atenção neste caso, fundador de uma associação de catadores aqui de Porto Alegre, acreditem, ele era mantido refém por guerrilheiros das Farc, né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Na verdade, ex-guerrilheiros, né? Porque em tese as Farc, elas terminaram. Como ele foi liberado? É isso que a gente vai saber agora, conversando com o colega Lucas Abate, que tem informações deste caso, que é inacreditável que isso tenha acontecido, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É o José Ivan Albuquerque Matias, morou aqui em Porto Alegre por muito tempo e fundou a Associação Novo Mundo, que reunia moradores, catadores de lixo aqui em Porto Alegre. Ele estava, André, fazendo um passeio turístico pelo litoral da Colômbia, pelo litoral do Pacífico, e no dia 16 de março estava retornando para Bogotá, em um trajeto de aproximadamente 600 quilômetros. E nesse meio do caminho, André, acabou sendo interceptado por ex-membros das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as Farc, o grupo paramilitar que foi extinto já em 2017, em 2016, entregou as armas, foi extinto, mas ainda havia algum grupo dissidente que acabou praticando esse ato. Então, o José Ivan foi sequestrado junto com o marido, um suíço, e foi mantido refém, André, desde o dia 16 de março. Foi resgatado por uma ação do Exército da Colômbia, que conseguiu resgatar tanto ele quanto o marido e até mesmo os dois cachorros do casal sem qualquer tipo de ferimento. E nesse meio tempo, André, eles fizeram um pedido de resgate de $266 mil, ou seja, mais de R$1,5 milhão para libertar o casal. Mas e isso foi pago? Como é que foi isso aí? Como é que foi essa negociação aí?
Não, esse valor nunca foi pago, André. Eles foram resgatados por uma ação, uma operação com sucesso que foi realizada pelo Exército da Colômbia. Conseguiram resgatar os dois sem qualquer tipo de ferimento e, inclusive, conseguiram prender um dos membros desse grupo paramilitar, ex-membros das Forças Armadas Revolucionárias Colombianos, que acabou sendo preso também nessa ação. Então, o valor não foi pago, mas foi uma investigação longa do Exército colombiano para conseguir encontrar esse casal e fazer o resgate em uma ação que foi considerada um sucesso. Agora estamos fazendo todos os trâmites, inclusive os órgãos da própria Embaixada Brasileira já agradeceu, comunicou os órgãos de Itamaraty aqui no Brasil sobre esse resgate que ocorreu com sucesso. E certamente isso já vinha sendo acompanhado, né, em sigilo, porque se tratavam de pelo menos 2 vidas. Agora, o que chama a atenção é desta força revolucionária que a gente não tinha notícias que ela ainda existia, pelo menos que clandestinamente ainda, né, Lucas? É um grupo, André, um grupo paramilitar que foi criado em 1964, atuou por mais de 50 anos, inclusive uma época considerada de terror, de muito terrorismo, não só na Colômbia, mas em outras partes da América Latina. E depois de uma negociação muito longa, inclusive com muitas pessoas que foram sequestradas nesse meio tempo, muita gente foi sequestrada por esse grupo e em 2016 eles acabaram entregando as armas para o governo. Mas tinha membros do grupo que acabaram... Que não aceitaram. Não concordaram com essa negociação. Nem com a criação do partido, né? Um grupo paralelo, criaram um grupo paralelo e estão fazendo esses atos, inclusive, que resultou no sequestro dessas 2 pessoas. E eles ficaram esse tempo todo nas mãos dos guerrilheiros. Em que situação, Lucas? Lembrando que, para quem está chegando agora, um deles era aqui de Porto Alegre, né? Um deles de Porto Alegre, que ficou aí nas mãos de ex-integrantes, né? Ou integrantes da ex-FARC, mas fundaram, pelo visto, uma paralela aí que continua cometendo atos de terrorismo, Lucas. Não se sabe exatamente em que condições que eles ficaram. Se sabe que eles foram interceptados nesse trajeto do litoral do Pacífico até a capital da Colômbia, Bogotá. Um trajeto de aproximadamente 600 quilômetros e acabaram sendo interceptados por esse grupo. E no momento em que houve o resgate por parte do Exército colombiano, havia apenas um homem no local que estava fazendo a segurança, mantendo os 2 nesse cativeiro. Muito bem, obrigado Lucas Abate pelas informações. Agora 12h29, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o caso do menino Rafael, inclusive uma entrevista com o Dr. Jean Severo, que é o advogado da Alexandra, a mãe do Rafael, né, Glauco? Hoje a gente começa assim a compreender tudo o que aconteceu ontem à noite, aí um dos bonecos, né, onde foi feita a simulação do tamanho do menino, né, como ele estava vestido, né, no dia que ele teria morrido, que ele desapareceu, e ali lá no chão ali um outro boneco, e isso tudo, essa casa ali onde os bonecos estão, Glauco, é a casa onde o menino morava, ou seja, ali era o início da reprodução, quando a mãe teria então levado a criança do quarto dele até a casa vizinha dentro, né, de uma caixa, colocado dentro de uma caixa. A informação também que a gente tem, André, é de que a mãe ainda sob forte impacto chorou bastante, por isso também teve que ser medicada. A gente lembra que ela chegou e teve um problema lá, ela foi medicada, dormiu algum tempo antes de participar dessa ação e ela foi por várias vezes interrogada novamente antes de proceder a essa simulação. E a polícia admite que no corpo do menino Rafael havia resquícios de medicamento, mas não há como confirmar, pelo menos agora, se isso teria sido suficiente para determinar a morte do garoto. E mesmo assim, tem aquela questão que a gente já comentou aqui, né? Por que o saco na cabeça? Por que o fio de nylon, né? A corda de nylon no pescoço? Se é que não teria sido colocado na altura do pescoço e ela deslocou, enfim. Essas perguntas, tantas perguntas que o laudo pode responder, este novo laudo feito a partir da simulação. Por quê? Porque a polícia também admite que os períodos podem ser prolongados. Vai até
que eles tenham certeza realmente do que aconteceu. Bom, e atenção, então, a partir de agora, Glauco continua aqui comigo, porque nós vamos conversar com o doutor Jean Severo, é o advogado da Alexandra, mãe do Rafael. Doutor Jean, o senhor me escuta? O senhor me escuta agora? Doutor Jean? Alô? Oi, o senhor me escuta? Agora consigo ver o senhor. O senhor me escuta bem? Está onde agora, doutor Jean? Tudo bem, a gente está agora em Frederico Westphalen. Certo. Doutor Jean, como é que foi na sua avaliação ontem o procedimento, a reprodução simulada, né, dos fatos lá na cidade de Planalto? Olha, nós ficamos muito satisfeitos com a reconstituição, porque veio confirmar tudo que a Alexandra declinou para a defesa desde que nós assumimos o caso, que trata-se de um crime culposo. Ocorre, André, que esse crime é tão chocante que a verdade parece que não importava mais. E aí a defesa teve que fazer todo um trabalho para começar a mostrar que se tratava de um crime culposo e não doloso. Doutor Jean, a Alexandra, eu tive na cidade de Planalto 2 vezes, conversei com muitas pessoas. Sim. A Alexandra tinha uma relação... Qual relação ela tinha com o filho? Como é que era a relação com o Rafael? O Domingo das Mães, esse menino gravou um vídeo para essa mãe, onde ele demonstra naquele vídeo todo o amor, todo o carinho, toda a confiança. É aquele do capuz, doutor? Oi? É aquele que ele está de capuz? Não. O vídeo, É. O vídeo do Dia das Mães Não, que ele gravou. mas é o que ele está de capuz? Acredito que é. Mas esse é do outro ano. Não, mas tem acho que mais... Pô, mas também isso não importa, né? Porque o amor não ia mudar de um ano para o outro, né? A questão é a seguinte, que toda a cidade de Planalto afirma e confirma que ele era uma mãe amorosa. As professoras diziam que ele tinha total confiança na mãe, que a mãe era pai e mãe dele. Então é um crime que não tem motivação. É uma moça que acordou de manhã e pensou, hoje eu vou matar meu filho. Eu não acredito nisso, sim. E nós vamos demonstrar com a maior tranquilidade. Doutor Jean, o senhor falou que o amor não muda de um ano para o outro. E como pode mudar numa noite em que administra, segundo a versão da Alexandra? E eu quero deixar bem claro aqui, doutor Jean, que nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo, primeiro, de acusação, nem de julgamento, até porque há muitas dúvidas. Inclusive, se foi a própria Alexandra que cometeu o crime. Né? Começa por aí. Então, nós estamos só fazendo algumas colocações. Então, o senhor fala que o amor não muda do ano para o outro, muito menos de um minuto para o outro. Ora, foram, segundo a versão dela, administrado um remédio que teria levado à morte. Ela percebendo, não sei como que o filho morreu, já que, pelas informações que se tem, a criança teria morrido no trajeto da cama, do quarto até a rua, né? Então a criança estava viva ainda. Porque ela não pegou, né, este amor de mãe, pegar essa criança no colo e levar até o hospital, que é 4 quadras. Aí foi feito, né, todo esse processo de arrastar a criança com detalhes, doutor Jean, que é o que chamam a atenção, com requintes. Né, com uma corda de nylon, fio de nylon novo, conforme o depoimento do agente funerário, seu Walter, uma corda de 5 metros, dobrada ao meio, amarrada ao pescoço, e um saco na cabeça, também amarrado. Que amor é esse, doutor? A questão é a seguinte, vamos por partes, tá? Essa medicação que ela deu para o menino foi para o menino dormir, tá? Não teve dolo de matar nunca, tá? Esse menino, para vocês que não sabem, era viciado num jogo aí, que eu nem me lembro o nome, que dava até enxaqueca nele. E ela optou, de forma errada, administrar essa medicação para ele dormir. Isso aí não muda o amor de mãe, correto? Certo. Tá? Esse menino vem a óbito no sentir dela. Ela mediu pulsação, não tinha respiração, boca roxa, gelado. Por que não foi para o hospital? Nesse momento tentou transportar o corpo de um lugar para o outro. Ela não quis, nesse momento de muita tensão, ela tomou a pior decisão possível. Só que, como o outro irmão estava no quarto dormindo, o Anderson, ela ficou com vergonha, ela não soube o que ela quer fazer. Ela quis só tirar o corpo daquele local e levar para o vizinho para que no outro dia as pessoas achassem e isso terminasse. Só que isso não ocorreu. Né? Agora, doutor, o senhor tem convicção de que foi ela?
Isso eu estou colocando aqui hipótese. A própria polícia tem uma série de dúvidas. Chegou a passar, assim, na sua avaliação que uma mãe não teria cometido um crime assim? Olha, desde o início eu tenho certeza que ela agiu sozinha, mas ontem, depois da reconstituição, onde ela respondeu a todos os questionamentos, eu tenho absoluta certeza que ela agiu sozinha. Até a polícia já deve saber que ela agiu sozinha. O senhor teve acesso ao inquérito, teve acesso a alguns laudos? O que o senhor pode falar sobre esses laudos aí para a gente, por favor? Olha, nós chegamos ontem em Planalto perguntando para a polícia, tem mais laudos? Tem o laudo toxicológico? Não nos informaram nada. Aí, no meio da tarde, o delegado informa, não, tem um laudo onde consta que realmente ele foi medicado. Por que não foi passado isso para a defesa? Aos poucos, André, vai ficar claro que trata-se de um homicídio culposo. É evidente que tem que aportar ao laudo a causa-morte, coisa que a gente não tem ainda. Existe uma percepção que foi uma asfixia, mas eu preciso do laudo para trabalhar isso. O que tem hoje é que ele foi medicado, ponto final. E a sacola na cabeça? A sacola na cabeça, claro que eu perguntei. Quando ela estava transportando o menino, que para ela ele estava morto, ela não teve coragem de olhar para o rosto do menino. Ontem ela não teve coragem sequer de encostar no boneco. Essa menina chegou a desmaiar. É quase que a reconstituição não termina pelo sofrimento, pelo choro compulsivo. Eu tenho absoluta certeza no homicídio culposo. Glauco Pazza, meu colega, tem uma pergunta para o senhor, doutor. Doutor, boa tarde. A polícia fala no pedido de prorrogação da prisão temporária dela. Como é que o senhor recebe isso? Normal. Normal, porque é uma fase de investigação, né? E eu quero que sejam feitas todas as perícias. Eu quero todas as perícias, porque isso vai confirmar ainda mais a nossa tese defensiva. Homicídio culposo e ocultação de cadáver, e queremos a condenação dela. O que significa para o senhor o fato de que a polícia já também falou que existem resquícios de medicamento no corpo do Rafael, que existiam, né? E ela fala a verdade. No início, se desconfiava dessa medicação. E agora, o que nós temos de mais importante hoje no inquérito? Que ele foi medicado. Doutor Jean, uma outra dúvida que surge a partir desse momento em que ela amarrou esse fio de nylon de estender roupa no pescoço, exatamente no meio. Vamos deixar bem claro. Ela amarra inicialmente no tórax do menino e nos pés. Ao puxar que essa corda vai para o pescoço. Olha só, André, se ela tivesse vontade consciente de matar, ela utilizava uma asfixia mecânica chamada esganadura com as mãos. Mas não foi isso que o laudo apontou? Não, aí tem diferença. Asfixia mecânica tem 3 tipos: esganadura, enforcamento e estrangulamento. Esganadura é com as mãos, André. Entendeu? É a maneira como o corpo mas foi os laudos trazido, ainda não estão conclusivos também. Né? Exatamente. Não temos laudo. Mas eu deduzo isso. Se houvesse dolo, ela não ia pegar uma corda para matar o guri. E, doutor, ela tinha matado com as mãos. Só para a gente encerrar, e já que o senhor disse desse estado que ela ficou, como que ela ficou durante 10 dias indo para a rádio, dando entrevista, fazendo publicações em redes sociais? Como é que se explica isso? O que ela disse? Perguntei para ela disse que foi um sofrimento tremendo, por quê? Ela queria um momento a sós com o delegado para contar o que tinha acontecido. Só que é uma cidade pequena, 10 mil habitantes, a casa dela chegando gente todos os dias, ela não conseguia mais, tomou muitas proporções. Mas no momento que ela teve a sós com o delegado de polícia, a primeira coisa que ela fez foi confessar. Inclusive, ela tem atenuante da confissão, né? E ela, qual era a intenção? Colocar ele nessa caixa e o que ia acontecer a partir disso? Que achassem no outro dia. Ela só não queria que o Anderson acordasse e visse o irmão morto. Ela ia passar uma vergonha, um transtorno terrível. O objetivo dela foi esse, que achassem no outro dia. Tá certo. Tanto que basta olhar a casa, é uma casa de esquina. Até agora não sei como a polícia não encontrou no primeiro dia, mas tudo bem. Muito bem. Doutor Jean Severo, obrigado mais uma vez aí pela conversa com a gente, pelos esclarecimentos, e em outra oportunidade nós voltamos então a conversar. Doutor Jean Severo, advogado da Alexandra, que participou ontem, né, dessa reconstituição, reprodução lá na cidade de Planalto. Muitas dúvidas ainda. 12h41, vamos falar do auxílio agora emergencial.
Porque, olha só, a partir da segunda-feira agora, a Defensoria Pública da União vai atender pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado. Mas olha, atenção, os pedidos devem ser encaminhados pela internet. Os principais problemas são no sistema, né, que acusa informações erradas. Os detalhes a gente te conta na tela agora. No celular, um erro comum no aplicativo aponta que o cidadão tem emprego formal e não pode receber o benefício. Mas alguns problemas no app chamam a atenção e causam preocupação ao usuário. Teve gente que apareceu como foragido ou até mesmo como presidente da República. Em entrevista ao SBT, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou que esses casos serão analisados por defensores públicos da União para contornar erros do sistema. Elas ficam submetidas sempre à avaliação da máquina, né? Eu digo sempre, a máquina é inteligente, ágil, mas ela também é meio burrinha. Por quê? Porque ela só faz aquilo que ela está programada. Os pedidos de revisão devem ser encaminhados pela internet ou pelo telefone da Defensoria. Dependendo do caso, o recurso poderá ser liberado imediatamente. Procurar se informar qual o motivo do indeferimento, porque há casos em que realmente não cabe o auxílio emergencial. Então, verificar se há outras pessoas no mesmo grupo familiar que estão recebendo o benefício. Primeira orientação é que a pessoa faça um novo pedido, né? E aí só realmente, em último caso, procurar a Defensoria Pública, para que a gente possa concentrar a nossa energia naqueles casos que realmente são mais graves, né, de maior necessidade, e dessa forma prestar um serviço melhor. Enquanto gente que tem direito teve o benefício negado, criminosos estão conseguindo acessar o auxílio emergencial. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil usou dados da Controladoria Geral da União e foi em busca de foragidos que se cadastraram para receber os R$600. Nós estamos recapturando esses presos que, dentro de uma listagem da Controladoria Geral da União, receberam, pelo menos solicitaram o auxílio emergencial. Agora a comunicação será feita à Polícia Federal para que comuniquem à Caixa Econômica Federal para que eles não recebam, então, as próximas parcelas deste auxílio emergencial. A Controladoria também identificou quase 7 mil servidores públicos do Estado beneficiados de forma irregular. E essa primeira parcela que eles receberam tem que devolver, Lucas. Não é? Pois é, André. Inclusive, esse levantamento foi feito pela Controladoria Geral da União usando dados que são disponibilizados pelos próprios estados. E se identificou quase 7 mil servidores aqui do Rio Grande do Sul que, por serem servidores, terem uma renda, não têm direito a receber o auxílio emergencial. Claro, André, vai ser identificado ainda se eles foram vítimas de algum tipo de fraude, que usaram os dados deles, ou se realmente agiram de má fé. Mas dá para se ter uma ideia, André, pelo volume, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também a nível nacional, que de fato tem uma falha no sistema, porque pessoas que têm uma renda foram beneficiadas com o auxílio de R$600. Inclusive, foi criado pelo governo federal um site para devolução desse benefício. Então, todos os detalhes estão no site do auxílio emergencial para até mesmo as pessoas que foram vítimas de golpe, que tiveram seus dados usados para a solicitação do auxílio, verifiquem se foram beneficiadas e façam essa comunicação por lá. Ontem nós recebemos o caso, né, Lucas, de uma pessoa que fez a solicitação e o próprio aplicativo encaminhou para um WhatsApp e ele não conseguiu ainda retirar o dinheiro. Nós ainda estamos, né, investigando, o Lucas está investigando, não sei se já tem alguma novidade sobre isso, mas o importante é que a partir de agora, com a Defensoria da União, né, não é a do Estado, dali da União, casos como esse vão ser esclarecidos, até porque podem se tratar de fraudes, né? É importante, André, até reforçar a Defensoria Pública da União e que está atendendo unicamente por meio do telefone ou do site. Todos os detalhes, André, estão no Facebook do SBTRS, SBTRS Oficial, que tem como a pessoa, tem os contatos, como a pessoa entrar em contato com a Defensoria Pública da União. Porque a gente sabe, no interior, milhares de pessoas foram em busca da Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública Estadual não está atendendo nesses casos. E é importante também reforçar, André, quem deve procurar a Defensoria Pública da União. São as pessoas que tiveram o benefício negado, que já tiveram uma negativa e acreditam que tem dinheiro. Então elas vão atrás da Defensoria Pública,
apresentam os documentos que comprovam que ela tem direito ao benefício e o defensor vai fazer essa análise naquele mesmo momento, André. E se ele verificar que a pessoa tem direito, ele vai liberar esse recurso imediatamente e em até 48 horas a Caixa vai fazer o depósito desse valor. Então, pessoas que estão com benefício ainda em análise ou que receberam uma resposta, por exemplo, que algum dado estava incompleto ou incorreto, ainda não devem buscar esse auxílio da Defensoria Pública da União. 12h47, para quem está chegando agora, converso com o Lucas Abate sobre o auxílio emergencial, pessoas encontrando uma série de dificuldades. Lembrando sempre, me ajuda, Lucas, vamos tentar primeiro resolver no próprio aplicativo, que tem ali uma série de caminhos, inclusive a pessoa pode ir em tutoriais na própria internet para conseguir ter acesso com mais facilidade. E, em último caso, o recurso é procurar, então, pela rede, pela internet, né? O caminho que é a Defensoria da União, não é do Estado, a Defensoria da União que vai atender por meio eletrônico também, correto? Obrigado então, Lucas Abate, pelas informações e atenção. Voltamos a falar sobre o caso Rafael, porque agora eu vou conversar com o delegado Eibert Moreira, que esteve, né, acompanhando toda a reconstituição na cidade de Planalto, no norte do estado. Delegado, o senhor me escuta bem? Boa tarde, delegado. Boa tarde, escuto sim. Delegado, ontem nós tivemos aí a reprodução, né, simulada dos fatos na cidade de Planalto, e o que chamou a atenção, que pelo menos de quem está acompanhando, que a Alexandra não conseguiu percorrer o trajeto entre a casa, entre o quarto do menino, até a casa vizinha. O fato dela não ter tido condições ontem físicas prejudicou a avaliação da polícia essa reprodução? Bom, para a gente não prejudicou em nada, né? A gente já tinha o conhecimento desde da manhã de que ela estava muito debilitada, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Ela precisou ser medicada aqui na delegacia, a gente teve a presença da SAMU aqui conosco, fazendo o atendimento dela. Ela chegou bem abalada, ela tinha feito uma viagem de aproximadamente 6 horas de Guaíba para cá. Uhum. Então, naquele momento, nós já tínhamos a consciência de que ela não teria condição de fazer o transporte no corpo. Delegado, quais são as dúvidas que surgiram a partir dessa reprodução ontem, já que há diferenças de depoimentos dela e do que o filho dela, de 17 anos, relatou, né, em oitivas com a própria polícia? Olha, na verdade, existem algumas contradições que nós estamos trabalhando para esclarecer até o final do inquérito policial. Essas contradições, elas variam tanto com relação à dinâmica quanto com relação à motivação do delito. Uhum. Com relação à dinâmica, ela trouxe um relato ontem para a gente que já é um pouco diferente do que ela narrou no interrogatório. Mas são questões que serão esclarecidas agora no decorrer do inquérito policial, até o final da investigação. Nós já teríamos uma resposta com relação a isso. O que resta bem evidente para a gente é que ela efetivamente acabou matando o Rafael com a asfixia. Ela demonstra como ela fez as amarras da corda no pescoço dele. E isso para a gente deixa bem claro como foi a dinâmica do fato. Lógico que lá quando a gente fez a reprodução e obviamente com aquela situação de debilidade física e emocional que ela tinha no momento, uhum, que a gente precisou inclusive auxiliar ela durante a reprodução, nós executamos exatamente, sim, o que ela narrou pra gente. E ela foi acompanhando todo o momento, uhum, para que a gente fosse fazendo exatamente o que ela narrava como a dinâmica do fato. E aí a gente pôde constatar que não existia uma justificativa plausível para ela ter feito a amarra das cordas, uhum, justificando que essas amarras eram para fazer o transporte. Esse ponto, doutor, eu converso com o doutor Eibert Moreira, que é um dos delegados responsáveis pela investigação lá em Planalto. Delegado Eibert, esse eu acho que é um ponto importante, que é um questionamento que toda a comunidade, eu estive em Planalto aí, e todas as perguntas, as pessoas perguntam isso. Quer dizer, se mostra uma mãe que teve um carinho, né, sempre teve carinho pelos filhos e cuidado, a própria família relata isso e tal. Porque teve requintes de crueldade, de acordo com informações da própria pessoa que teve contato ali com o menino morto.
A amarração, como foi feita, milimetricamente dobrada ao meio, esse fio de nylon de estender roupa, uma sacola na cabeça extremamente amarrada. Quer dizer, são requintes que destoam completamente do comportamento que a mãe tinha com o filho. Isso sugere, né, uma série de outras possibilidades. A polícia trabalha com essas outras possibilidades também, doutor? Porque são requintes de crueldade, né? Sim, nós trabalhamos evidentemente com todas as possibilidades. A questão do transporte, como eu vinha falando, a questão da justificativa para ter feito essas amarras no sentido de transportar o corpo, ela não se justifica, porque na hora que ela demonstrou a forma que ela teve que transportar o corpo até a outra casa, ela apontou para a gente que ela fez carregando o corpo, como vocês puderam observar ontem durante a reconstrução. Não foi pela cerca, então, como eu tinha inicialmente ela relatado para a polícia, que ela teria passado o menino por cima da cerca? Não, ela fez toda a volta na outra casa para fazer o transporte do corpo. Isso. Tá. Meu colega Glauco tem uma pergunta. Glauco. Delegado, boa tarde. Uma questão que eu acredito que seja de muitas pessoas. Como a polícia não conseguiu localizar este corpo naquela casa vizinha, inclusive usando cães farejadores? Bom, o trabalho inicial feito pela equipe de Planalto se girou em torno da busca de uma pessoa viva, tá? Eles trabalhavam no sentido de localizar um desaparecido. Por óbvio que, acreditando estar viva a criança, eles fizeram busca por toda a cidade e não era lógico que ela estivesse ali naquele local por conta de que a casa estava naquele momento desabitada. Os moradores daquela residência estavam viajando para outro estado e como eles buscavam uma pessoa viva, não tinham por que buscar naquela casa. Foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para fazer uma busca com cães farejadores, mas essa busca foi direcionada para outras regiões da cidade a fim de buscar uma pessoa que ainda estava viva. Então, eu acredito que o trabalho feito pela equipe de Planalto ele foi exatamente como deveria ter sido feito. Aquela possibilidade ali só poderia chegar àquela localização ali através do depoimento da própria Alexandra. Agora, isso sugere, doutor, só para a gente finalizar e agradecendo a sua participação, isso sugere também que, será que o corpo estava ali? Sim, as evidências apontam para a gente que o corpo esteve ali desde o começo e isso está extremamente comprovado nos autos do inquérito policial e ao final do inquérito vocês poderão ter maiores informações a respeito das outras diligências que nós realizamos para comprovar isso. Então tá bem, doutor. E agora, vai ser feita uma nova reprodução com ela em condições melhores ou não vai ser necessário? Não, a reprodução simulada já está finalizada. Agora nós faremos um novo interrogatório dela, porque no primeiro momento, quando nós interrogamos ela em Porto Alegre, tentamos abordar questões técnicas que eram relacionadas aos aspectos da morte, né, para que e os advogados naquele momento pediram que nós aguardássemos a chegada dos laudos, porque nós estávamos fazendo uma abordagem com base na nossa experiência na investigação de homicídios. Então, com base nos laudos... Tivemos um corte aí. Tivemos um corte. Bom, com base nos laudos, então, com base nos laudos vai ser feita a conclusão. São 30 dias agora, a partir de agora, para conseguir, para se terminar, né, a avaliação desta reprodução simulada ontem à noite. O delegado Eibert Moreira caiu o sinal mesmo, mas a gente já estava encerrando. Tínhamos uma série de outras perguntas, mas a gente vai falando disso, né, aí nos próximos dias. Gente, 12h55. Vamos mudar de assunto. A gente já falou de tanta coisa pesada hoje, agora vamos dar uma relaxada. Vamos virar o botãozinho. Mas, que coisa boa te receber aqui com a gente. Amanhã tem Masbá aqui na tela do SBT e a Bruna Colossi conta o que vai ter amanhã pra gente. De novidades, o que vai ter de atrações. Tudo bom, Bruna? De longe ainda? Tudo e bem, ainda André. Tô te devendo um abraço. futuro próximo, vou te dar um abraço. A gente se olha, a gente se cumprimenta. Que bom estar aqui contigo. Boa tarde para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. Sim, vamos ter um pouquinho mais de leveza. Eu cheguei aqui para fazer um convite super especial, lembrar todos vocês que amanhã tem Masbá, já está na telinha alguns dos nossos assuntos. Olha aí o cãozinho. André, deixa eu te perguntar, tu sabe o que é a profissão groomer?
Pois é, isso que a gente está vendo. O groomer, na tradução literal, seria tosador, né? A palavra vem do inglês. Mas hoje, o tosador, ele tem algumas especialidades a mais. No caso do groomer que nós vamos mostrar amanhã, teve até uma harmonização facial feita no pet, ou seja, é uma coisa bem diferente que vocês vão acompanhar. A harmonização facial, a gente sabe que a mulherada, alguns homens fazem para deixar o rosto mais bonito, né? Dá para dizer que é um pet stylist, é isso? É isso aí, mas para saber os detalhes, assistindo o Masbá. O que é aquilo ali? Então, agora a gente já tá vendo outras imagens na tela, é a técnica do tie-dye. Tu lembra disso, André? Essa técnica, ela é bem... Eu lembro porque, olha, eu era pequeno quando as minhas irmãs pegavam as batas delas e botavam nos baldes. É bem isso, mas é isso, André. O nome tie-dye é amarrar e tingir, né, no inglês. E essa técnica voltou com tudo, é a tal da moda da quarentena. Todas as celebridades, os famosos estão fazendo. E é tão simples porque a gente pode fazer em casa. Ou seja, você pode pegar uma camiseta branca, um moletom branco, pegar tinta de tecido... Corante. E corante também de roupa. E aí você faz o seu tie-dye. A gente vai ensinar como amanhã no Masbá. Olha, e isso, aí isso não é só isso. Isso é da década de 70, Os né? hippies 70, usavam 80. muito, exatamente, do movimento hippie. E, André, tem mais uma coisa que eu quero te perguntar. Isso. Eu sei que você gosta muito de obras de arte, não gosta? Gosto. Não acompanha? Então, tem um desafio, a gente chama de challenge, né? Que tá rodando o mundo inteiro, agora no período de pandemia. Tá vendo quem é essa aí? Só. Bruna Mona Lisa, prazer. Gente, Olha foi aí, muito divertido. Estão vendo isso aqui? Olha só. É um desafio que tá rodando. Uma escola de Santa Rosa, no noroeste aqui do estado, colocou esse desafio para os alunos, né? Eles tiveram que recriar suas obras de arte em casa. E é claro que o Masbá entrou nessa brincadeira também. A Frida Kahlo? Frida Kahlo! Olha aí! Ficou sensacional, Mas tá vendo? que coisa impressionante. A Frida Kahlo é da esquerda, Frida Kahlo, né? Eu já nem sei mais, porque eu fiquei tão parecida, eu me achei tão parecida. Então é um desafio muito bacana que estudantes lá de Santa Rosa fizeram. A gente vai contar pra vocês amanhã no Masbá. São flores verdadeiras ali, mas não tem nenhuma montagem isso aí. Só o fundo. O resto é tudo real. Essa parte verde, montagem. Isso aqui, tudo real. Cabelo real, flor real. Nossa figurinista, a equipe aqui caprichou, hein? Botaram aí fizeram, como é que chama quando fazem na arte? Como é que é não é pet shop, é um... Do patchwork? Não é patchwork. O que é? Fizeram uma manipulação gráfica. Não, a gente vai mostrar no Masbá pra vocês que foi tudo real, que a gente se puxou. E, André, tem tudo isso, mas eu quero fazer um convite bem especial pras pessoas também. Até elas podem correr lá nas nossas redes sociais, @MasbáOficial, porque todo fim de semana a gente tem o nosso quadro, #OiGenteNoMasbá, que é quando vocês que estão nos assistindo podem participar com a gente. Olha só. Então, assim, foto, vídeo, comentário, tudo tá valendo. A gente quer ter a participação de vocês no Masbá. Eu tenho uma ideia, Bruna. Cadê o Glauco? Rapidinho, Glauco. Eu tô pensando já quem que a gente vai fazer aqui. Quem sabe... Eu tenho que ir no groomer. Eu e tu, Glauco, aqui, ó. Eu e tu aqui, ó. Vai recriar essa obra de arte? Que tal? Tá legal. Eu adorei. Viu como fiquei bonito, né? Que legal, então, gente. Então, feito o convite amanhã? Feito o convite amanhã, pertinho do meio-dia, faz o chimarrão, prepara o almoço e vem com a gente. Então, tá bom. Combinado, obrigado por tua presença. Fica aqui com a gente, a gente encerra junto, o Glauco Paza também. Um bom final de semana a todos. A nossa é a Câmera 1. Lá, uma boa tarde a todos e até segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau.